Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Eu sou o pastor Ubiratã e este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Acompanhe comigo. Meu querido, quando o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Colossenses, ele tinha por objetivo orientar aquela igreja sobre determinadas heresias, problemas doutrinários. Então a carta aos Colossenses deixa bem claro quem é a pessoa de Jesus. O Filho de Deus que veio, que se encarnou, aquele que morreu, que ressuscitou. O apóstolo Paulo deixa muito bem claro nesta carta. Mas hoje eu só quero trabalhar com os versos 1 e 2 do primeiro capítulo. Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Acompanhem comigo, diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. O texto fala sobre dedicatória e bênção apostólica. É assim que ele começa a sua carta aos Colossenses. Bênção apostólica. Ele passa a mostrar a importância da igreja e a importância que ele, Paulo, tinha no desenvolvimento, na instrução da igreja em assuntos relacionados, claro, à pessoa do Senhor Jesus e ao reino de Deus. Quando você olha para o texto, o que você vai notar? Paulo, apóstolo. Quando ele escreve dizendo Paulo, apóstolo, ele está dizendo o seguinte: olha, eu fui nomeado, eu fui escolhido, estou sendo enviado por Jesus para anunciar e pregar o Evangelho. O Novo Testamento emprega o vocábulo apóstolo com o sentido de um porta-voz. Um porta-voz aprovado e enviado pelo seu representante. Todos nós sabemos que no caso dos governantes, seja o prefeito, o governador, o presidente, ele sempre tem um porta-voz. O porta-voz é aquele que vai expressar a vontade do governante, ele vai transmitir aos jornalistas, no caso, os planos, o que o governo vai fazer e assim por diante. Então o apóstolo Paulo se coloca como um porta-voz, porque ele foi enviado de Deus para a pregação do Evangelho. Embora nem todo cristão seja chamado por Deus para ministrar como Paulo, que era apóstolo, ou como os apóstolos, não é? Todo cristão ele é enviado para representar a pessoa de Deus, levando então o Evangelho para aquelas pessoas que estão longe de Jesus. Diz o texto, Paulo, pela vontade de Deus, refere-se a uma designação divina. Não foram os 12 apóstolos que designaram Paulo, não foram os líderes religiosos, nem a família dele. O texto deixa claro que ele foi designado pela pessoa de Jesus. É uma afirmação de
autoridade divina, uma declaração de independência de toda autoridade humana. E ele renuncia a qualquer mérito individual ou pessoal. O texto nos fala que juntamente com ele estava Timóteo. Timóteo não era apóstolo, mas um irmão. Era companheiro de confiança do apóstolo Paulo, que estava em Roma. Com um gesto de cortesia, Paulo o inclui na saudação, pois Timóteo era filho da fé do apóstolo Paulo. Dois aspectos o texto aqui trata. Primeiro, a questão do escritor, Paulo. Sem dúvidas, ele escreveu a carta aos Colossenses. Se coloca como apóstolo? Sim, como mensageiro da pessoa de Deus. Ele assim então mostra que ele foi designado por Deus porque existiam falsos líderes, falsos apóstolos que estavam anunciando a palavra de Deus de uma forma bem deformada, vamos colocar dessa forma. Se você for olhar para o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, e o texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 2, você vai notar, meu querido, essa questão dos falsos apóstolos. Homens que surgiram com o objetivo mesmo de prejudicar o reino de Deus. Eles aparentavam ser homens de verdade, homens de bem, homens de Deus, mas não eram. Eis a razão, então, de Paulo dizer, por vontade de Deus. Quando você olha a questão de Paulo sendo o escritor, e o objetivo dele mesmo era desejar e pedir a bênção de Deus sobre aquela igreja, alguns aspectos nós podemos levantar. Primeiro, a igreja só é igreja, isto é, a igreja só é igreja de Cristo enquanto ela for apostólica. O que nós queremos dizer com isso? Olha, enquanto a igreja seguir as normas doutrinárias, as práticas deixadas pelos apóstolos, ela é conhecida como uma igreja apostólica. Segundo, que a inspiração do Novo Testamento é igualmente apostólica. Por quê? Cremos em Cristo assim como ele foi crido e interpretado pelos apóstolos e pelos profetas. Nada pode exigir tão fortemente de nós o cumprimento da vontade de Cristo quanto a nossa obrigação de cumprir os ensinamentos dos escritores do Novo Testamento. Então vejamos. O Novo Testamento foi inspirado? Foi. Muitos dos apóstolos escreveram suas cartas, os seus livros? Sim. Então, nós entendemos que esses homens, trabalhados por Jesus, apóstolos, escreveram, foram inspirados e hoje nós cremos piamente nos escritos desses homens porque eles foram direcionados, não é? A Bíblia diz que o Espírito insuflou sobre eles para que eles escrevessem e fossem movidos por Deus a escrever o Novo Testamento. O terceiro aspecto é que a comissão apostólica não pode ser transmitida a outrem. O que nós queremos dizer? 12 apóstolos, mais no caso o Matias, Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, e depois o apóstolo Paulo. Esses 13 homens
foram escolhidos e não existe a transmissão apostólica. Nós entendemos biblicamente que hoje nós não temos mais os apóstolos. Meu amado, nós cremos piamente na palavra de Deus e ela nos fala sobre a importância desse homem que foi chamado, e ele então, como um embaixador, tinha a responsabilidade de transmitir corretamente a palavra de Deus. Por isso que, se você for ler o texto de Gálatas, ele fala assim: mesmo se vier um anjo do céu que vá contra aquilo que está sendo pregado, que fosse anátema. Mas o texto não para por aí. O texto fala do escritor, mas também fala do destinatário, ou os destinatários, que são os membros da igreja lá de Colossos. Os destinatários são descritos como santos e fiéis, como diz o verso 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Eles foram designados como santos. O termo santo tem profundas raízes no mundo hebreu, lá no Antigo Testamento. Literalmente, refere-se a algo ou alguém diferente. A raiz desse termo, olhando lá para o Velho Testamento, quer dizer saudável. Passou a significar separado, para indicar possessão e uso exclusivo de Deus. Então, na verdade, os santos pertencem a Deus. Os santos fazem parte da família de Deus. E o interessante, como nós falamos, o termo lá no Velho Testamento que significa saudável, a proposta da palavra de Deus do Novo Testamento e o texto de Colossos, qual é? Que sejamos saudáveis, que venhamos a ter uma vida dirigida completamente por Deus, uma vida conectada com Deus, uma vida de compromisso mesmo com a pessoa de Deus. Só podemos ter uma vida saudável, uma vida espiritual, cristã saudável, se eu tiver contato com a pessoa de Deus. Que mais? Qual o outro termo que o apóstolo Paulo usa para aquela igreja? Fiéis. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Os que creem em Cristo. A palavra fiéis aí, do grego, quer dizer o seguinte: aquele que realmente crê. Enfatiza a questão do crente numa vida de entrega à pessoa de Jesus. O termo aí fiel nos faz lembrar de que nós somos filhos de Deus, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e que nós dependemos realmente de Jesus. Nós somos servos de Jesus. O crente fiel é aquele que descansa, ele coloca a sua vida nas mãos do seu Senhor. E nada melhor do que ter a direção do Senhor Jesus para a nossa vida. E ele fala, olha, aos santos e fiéis irmãos. Quem são os irmãos? Os membros da mesma família, da qual Deus é Pai. No judaísmo, podia-se chamar de irmão tanto a um compatriota quanto alguém que tivesse entrado ou aderido à religião judaica. Não esqueçamos que
como filhos adotivos de Deus, que somos, tornamos-nos igualmente irmãos de Jesus Cristo e irmão de todo aquele que crê. Então nós fazemos parte de uma família, e nessa família nós temos muitos irmãos, independente da religião. Nós somos irmãos em Cristo. E olha, Paulo fala assim, irmãos que estão em Cristo, isto é, que fazem parte da família de Deus, do qual Jesus é o nosso irmão. E ele finaliza essa questão dessa bênção, não é? Desse desejo de que a igreja crescesse, dizendo assim, final do verso 2, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Meus amados, olha, a palavra que nós encontramos aí no texto, quando diz graça e paz, significa o seguinte, olha, o que é a graça? A graça é todo o favor que Deus nos concede incessantemente. A graça é essa ação de Deus que está na nossa vida. A Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos por essa graça. É algo que nós não merecíamos e Deus assim nos deu. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus em Cristo Jesus nos acolheu, nos salvou. Então ele fala assim, olha, graça e paz a vós outros. A paz, tudo indica aqui, relacionado com o termo hebraico shalom, significa ou indica prosperidade, bem-estar, Deus abençoando. Então o termo shalom, ele significa prosperidade, o bem. Quando um judeu encontrava com o outro e dizia shalom, ele estava desejando para o seu amigo, para o seu vizinho ou para um outro judeu as bênçãos de Deus, o melhor de Deus para a vida dele, para a vida da família dele, que ele tivesse um bom emprego, que ele tivesse bons negócios, que ele fosse próspero. Olha só a importância do termo shalom. É muito mais do que você dizer bom dia, boa tarde e boa noite. O termo shalom significava, olha, eu desejo para você o melhor. E Deus é o melhor. É assim que o apóstolo Paulo trata a igreja de Colossos. Se você for seguir e fazer a leitura de todo o livro, e eu desafio você a fazer isso, você vai perceber que o apóstolo Paulo vai trabalhando com aquela igreja de forma a orientá-la em relação a determinadas doutrinas e determinados pensamentos, mas você percebe que sempre estava por trás das palavras do apóstolo Paulo o desejo de que a igreja crescesse, de que o amor de Deus crescesse sobre eles, não é? O desejo de que a igreja aprendesse muito mais acerca de Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte, olha, meu querido, você que me assiste, que Deus te abençoe. Shalom Adonai para você. Desejo o melhor para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. E olha, entenda algo. Deus está de braços abertos para abençoar a sua família. E também nós somos embaixadores de Cristo. Temos a responsabilidade de representar, de anunciar e dizer aquilo que Deus quer que falemos às pessoas. E nós utilizamos as Escrituras.
porque a palavra de Deus é infalível. Que Deus assim te abençoe. Eu quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Reconhecemos, ó Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia permeiam as nossas vidas, estão sobre as nossas vidas. E que nós sejamos realmente verdadeiros embaixadores, anunciando a tua vontade, o teu querer, a tua palavra a todos aqueles que ainda não te conhecem. E que possamos pregar a tua palavra genuinamente. Não só pregar, mas também viver a tua palavra. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe. Um forte abraço.